Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Armac para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.armac.com.br. A apresentação também está disponível para download na plataforma. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Armac e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Hoje, temos a presença dos senhores Fernando Aragão, CEO da Armac, e Marcos Pinheiro, CFO e diretor de Relações com Investidores da Armac. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Aragão, CEO da Armac. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa conferência de 2025. 2025 foi um ano muito importante na história da nossa companhia. A gente está enfrentando um ambiente muito hostil, com taxas de juros muito elevadas, que para toda companhia que investe é sempre muito desafiador. Então, com todo o trabalho que a gente fez esse ano, a gente terminou 2025 com a companhia posicionada não só para atravessar esse ciclo desafiador para diversas empresas, mas também para tirar proveito dele, crescendo e consolidando o mercado, quando isso é mais proveitoso, que é justamente quando as outras companhias do nosso setor estão sem capital. E isso uma missão muito desafiadora, que o nosso time trabalhou arduamente para entregar. E essa jornada, que começou em 2024 e passou por 2025 inteiro, para posicionar a companhia para essa não só travessia, como retornar ao crescimento de maneira mais inteligente, com qualidade, essa jornada passou por 3 pilares principais. O primeiro, uma adequação na forma como as decisões dentro da Armac são tomadas, especialmente aquelas que afetam os clientes. Então, é o modelo de gestão que evoluiu para ser um modelo com muito mais autonomia para quem está perto do cliente, para que a tomada de decisão se assemelhe mais a uma pequena empresa do que uma grande empresa. Então, um trabalho longo, mas que a gente terminou o ano de 2025 já com um grau de maturidade dele bem bacana. O segundo ponto foi uma ampla revisão, sem preconceitos, dos nossos relacionamentos comerciais, garantindo que a gente terminasse 2025 se relacionando apenas onde a gente consegue gerar valor para o cliente, mas também gerar valor para o acionista. Os outros relacionamentos onde não existe essa geração de valor mútua foram abandonados, digamos assim. E grandes lições foram aprendidas nesse processo que eu não tenho dúvida que tornaram a companhia mais forte para o futuro. E o terceiro grande pilar foi construir liquidez para os nossos ativos, fazer do nosso balanço um balanço líquido. E isso passou pela criação, de maneira muito empreendedora, como é o DNA da empresa, e muito veloz. A gente criou a maior rede de seminovos, a primeira e maior de máquinas de linha amarela do Brasil, com muita qualidade. Então, muitos relacionamentos, milhares, foram construídos aí com clientes que procuram esse produto. E a gente terminou o ano de 2025, de fato, olhando para o nosso balanço como um balanço com liquidez, em que a gente é capaz de girar os ativos para
reciclar o capital e reiniciar um ciclo de crescimento de novo. Esse trabalho já gerou resultado dentro de 2025, então a gente enxerga a margem EBITDA da companhia se retornando ao patamar de 50%, que nós defendíamos quando éramos uma companhia pequena. Então, de novo, a estratégia de se tornar a soma de várias pequenas empresas, mais ágeis, mais enxutas. Então, a margem retornou e a geração de caixa foi muito forte também, né, o que deixou a gente bastante seguro para já no segundo semestre do ano passado começar a pensar em crescimento com qualidade, de maneira responsável, e isso já começou de fato a acontecer, né? Então a gente tem uma estratégia em andamento de consolidação nas unidades de negócio, onde os próprios líderes das unidades de negócio são os responsáveis pela originação dessas oportunidades, né, e pela integração também, para a qual a gente desenvolveu um playbook adequado. E crescimento orgânico também voltou a aparecer, dado que a qualidade do nosso serviço melhorou muito ao longo do ano passado, né? E não tem outra maneira de crescer nesse nosso negócio se não for o cliente satisfeito na ponta, te recomendando para outra empresa. 2026 promete ser um ano muito bom para a companhia. A gente vai colher um pouco disso que a gente plantou em 2025. Então, a companhia vai ter uma geração de caixa de locação bem robusta, recorde, em 2026. Né? E além da geração de caixa de locação, as vendas de seminovos serão bem relevantes e o valor necessário para a reposição dessa frota sendo vendida vai ser algumas centenas de milhões de reais menor do que o que vai entrar de caixa. Então, a companhia em 2026 está posicionada para gerar muito caixa, né? E aí a intenção é usar esse caixa remunerando os acionistas, conforme foi combinado no ano passado, aproveitando a isenção do imposto de renda, o que é uma grande vitória por si só, num contexto de taxa de juros tão altas, mas também desalavancando e crescendo. As iniciativas de crescimento que a gente tem empreendido, elas usam menos capital próprio do que no ciclo anterior, o que deve aumentar os retornos ao longo dos próximos anos. Então, em resumo, foi um baita ano. A gente terminou o ano muito satisfeito, orgulhoso do trabalho de todo mundo. Eu tenho muito orgulho do time que a gente construiu aqui. Ele é um time diverso e de alta performance, que realmente abraçou essa coisa de ser dono de uma pequena empresa e tomar decisão e ser responsável por essas decisões. Então, realmente foi um ano muito bom. Eu agradeço a todos que nos acompanharam nessa trajetória em 2025 e desejo a gente um 2026 ainda melhor. Com isso, eu passo a palavra para o Marcos, para ele passar pelos resultados. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da teleconferência de resultados da Armac no quarto trimestre de 2025. Encerramos o ano de 2025 em uma posição substancialmente superior àquela em que iniciamos o ano. Fizemos tudo aquilo que nos propusemos. Revisamos nossa carteira de cliente, melhoramos as nossas margens, geramos caixa recorde e ainda conseguimos investir em renovação de frota e crescimento, inclusive com 3 aquisições no período. Nos próximos slides vou passar pelos principais destaques e logo em seguida abrimos para as perguntas. O primeiro slide são os dos destaques do quarto trimestre. A receita bruta foi de 541 milhões no trimestre, um crescimento de 4,4% sobre o quarto trimestre de 2024. A receita de locação foi de 420 milhões, sim, uma queda de 5% em relação ao quarto tri do ano passado, reflexo das desmobilizações de contratos com retorno inferior ao nosso custo de capital. Mas esse é exatamente o ponto que temos falado bastante ao longo do ano. Renunciamos a mais de 200 milhões de receitas anuais em contratos de baixo retorno que se reverteram em mais rentabilidade e maior geração de caixa para a companhia. As vendas de ativos seminovos totalizaram 111 milhões no trimestre, mais do que o dobro do quarto trimestre de 2024, um crescimento de 141%. Hoje, a nossa rede de lojas de seminovos já conta com 18 unidades e é sem dúvida nenhuma a maior rede do Brasil. O fluxo de caixa operacional gerencial foi de 160 milhões de reais no trimestre e mais de 950 milhões no ano. Passando para o próximo slide, frota e CAPEX,
Nossa frota para locação encerrou o trimestre com mais de 12.500 equipamentos. Aqui, eu gosto sempre de destacar que operamos uma frota multimarca e multidisciplinar, o que reduz substancialmente os nossos riscos e garante uma boa liquidez para esses ativos. No trimestre, realizamos 344 milhões de CAPEX. Destes, 192 milhões foram destinados a CAPEX de expansão, 90 milhões para renovação de frota, 45 milhões para CAPEX de manutenção. Passando para o slide de receitas, encerramos o ano com mais de 2 bilhões de reais de receitas, uma evolução positiva de 5% em relação ao ano de 2024. Aqui, mais uma vez, o destaque vai para a forte expansão das receitas de vendas de ativos, mais de 140% no período. Quanto ao mix das receitas de locação, o destaque é que os contratos de longo prazo representaram 76% das nossas receitas de locação. Passando para o quadro de EBITDA, no quarto trimestre tivemos um EBITDA de locação de 188 milhões de reais, com uma margem de 49,5%, uma evolução de 5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado e muito próxima da nossa percepção de onde essa margem deve se comportar de maneira sustentável, só para lembrar todo mundo, ao redor de 50%. Passando para o próximo slide, vamos falar um pouco de ROIC. O ROIC ajustado anualizado no quarto trimestre de 2025 atingiu 17,2%, uma expansão de 4,1 pontos percentuais contra o quarto trimestre de 2024. O ROIC spread no período foi de 6,5 pontos percentuais. Passando para o próximo slide, vamos falar do fluxo de caixa operacional gerencial. Nesse slide, apresentamos a reconciliação do nosso fluxo de caixa gerencial. Partindo do EBITDA e excluindo o efeito não caixa do custo de baixa de ativos vendidos, geramos um EBITDA-A de 289 milhões no quarto trimestre e mais de 985 milhões no ano. Ao longo do ano, ainda investimos 402 milhões em renovação de nossa frota e algumas obras. Após o efeito caixa de nosso resultado financeiro, a Armac gerou 393 milhões de caixa livre para o equity no ano. Deste valor, destinamos 282 milhões para a CAPEX de expansão, 23 milhões para M&As e 30 milhões para pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio. Ainda, ao final do período, a dívida líquida da Armac foi reduzida em 56 milhões de reais. No próximo slide, falamos de endividamento. Encerramos o ano com 1,7 bilhão de dívida líquida. A alavancagem, como medida por dívida líquida dividido pelo EBITDA, foi de 2,36 vezes, uma queda de 0,13 vezes contra o terceiro trimestre de 2025. Nosso caixa encerrou o período em 1,1 bilhão e ele cobre nossas amortizações de dívida até o quarto trimestre de 2029. Como referência, o custo médio da nossa dívida é de CDI mais 1,1 e o prazo médio é aproximadamente de 5 anos. Antes de passar para a nossa sessão de perguntas, gostaria de deixar clara nossa visão para 2026. Vamos lá. Primeiro, vamos investir somente onde nossos retornos incrementais sejam superiores ao nosso custo de capital. Vamos sim preservar ganhos de margem e de capital de giro. Vamos integrar as empresas adquiridas com muita disciplina e humildade. E vamos avançar na desalavancagem da empresa, convergindo para um indicador próximo de 2 vezes para a dívida líquida expandida sobre o EBITDA. Com essa mensagem, acho que fica claro que nós estamos prontos para um próximo ciclo de crescimento virtuoso. Obrigado e podemos abrir para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando o nome e empresa. A nossa primeira pergunta vem do senhor Matheus Santana, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia e parabéns pelo resultado. Eu tenho duas aqui do meu lado, tá? Primeiro, eu queria entender um pouco melhor a variação na conta de fornecedores, tá?
Dá para entender que isso é um cenário favorável para as condições de compra? E também eu queria entender um pouco melhor aquele one-off de 14 milhões que tem, que é relacionado à baixa de custos e despesas antecipadas pela desmobilização de clientes, tá? São essas duas aqui, obrigado. Ô, Matheus, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Deixa eu começar aqui falando de fornecedores. Acho que esse acaba sendo um tema muito relevante, não só para o quarto trimestre, mas vai pautar bastante da nossa conversa ao longo de 26 e 27. Como você sabe, a Armac tem uma postura muito construtiva junto com os nossos fornecedores de equipamentos. A gente tem uma escala que é imbatível no Brasil. E a gente começou a trabalhar de uma forma muito ativa ao longo do último ano em fazer aqui acho que uma acomodação, na verdade, um alinhamento de interesses e incentivos com esses fornecedores de equipamentos, de tal sorte que hoje a gente tem com diversos fornecedores a capacidade de adequar os prazos de pagamentos aos fluxos de caixa gerados pelas próprias operações onde os contratos empregam os equipamentos que estão sendo adquiridos. Tá? Então, sendo objetivo aqui, você começou a ver o efeito da primeira fase dessa construção que a gente iniciou em 2025, de usar aqui a musculatura da Armac na sua presença nacional e aliada, acho que talvez aqui a fortaleza financeira dos nossos principais fornecedores, que têm balanços bastante sólidos e interesses no nosso sucesso. Tá? Com relação à sua segunda pergunta, né, o one-off ali, esse negócio é o que a gente internamente aqui ele se refere a custo de preparação de ativos para contratos, né? Se você retomar aqui um pouco do filme que foi o ano de 2025, você vai conseguir se recordar que a gente passou aqui por momentos talvez mais duros, os quais nos fizeram abrir mão e resiliar alguns contratos operacionais na companhia que totalizavam algo como 200, 250 milhões de receitas anuais. Obviamente, esses contratos, antes do seu início, eles tiveram equipamentos que foram preparados, algumas despesas pré-operacionais, que todas elas acabam sendo registradas como despesas antecipadas que entram na linha de outros ativos operacionais ali no balanço patrimonial. Ao fim do ano, a gente simplesmente terminou aqui de fazer a limpeza, uma vez que esses contratos que foram sendo descontinuados tiveram aqui, de fato, toda a sua documentação e, enfim, encerramento formal registrados ainda dentro do ano de 2025. Então, esse efeito de 14 milhões de reais aí, arredondando, ele é basicamente referente a despesas antecipadas que não fosse o cancelamento antecipado dos contratos, eles teriam sido amortizados aqui no prazo de 24 meses, como é uma política contábil da companhia já há alguns anos. Tá bom? Ficou claro aqui, Marcos, obrigado. Imagina, tenha um bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Juan Argenton, da XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado, pelo espaço para as perguntas aqui. São dois temas que eu queria tocar, os dois talvez relacionados à margem aqui. O primeiro é em relação à margem de locação, né? Acho que nesse trimestre vocês conseguiram manter um patamar até que bastante próximo do que foi no terceiro tri, mesmo com esse efeito de sazonalidade, né? Eu acho que foi uma sazonalidade talvez menor que nos últimos anos. Eu queria entender só um pouco como que vocês viram, talvez, o cenário de margem de locação para o 3Q, para o 4Q, na verdade, e talvez como que vocês enxergam esse patamar para frente, se vocês têm talvez algum mitigante de fator de sazonalidade ou alguma coisa assim que faça a gente talvez esperar uma menor sazonalidade para frente, e talvez um pouco dos patamares que vocês estão enxergando para 2026, até na ótica dessa retomada de patamar de crescimento para o ano. E aí, a minha segunda pergunta é também em relação a margem, só que dessa vez de margem de venda de seminovos, né? Eu acho que esse trimestre, efetivamente, acho que vocês tiveram alguns efeitos de vendas de ativos non-core, né? Eu acho que isso acabou machucando um pouco a margem. Aí eu queria entender um pouco que talvez a gente pode esperar para frente de vendas de ativos não core, se ainda tem um pouco de estoque em relação a isso, e talvez um pouco da perspectiva de vocês para margem de venda de ativos olhando para 2026. São essas as minhas. Muito obrigado. Perfeito, Juan. Obrigado pelas perguntas. Então, vou começar aqui falando um pouco da margem de locação.
Assim, de fato, a gente fica muito satisfeito quando a gente consegue vislumbrar que os esforços do ano, eles acabaram possibilitando que a empresa, né, entregasse aqui acho que no seu core business, alocação de equipamentos, margens muito próximas daquela expectativa que a gente tem reforçado com todo o mercado, com todos os investidores, de que, dado um cenário de juros a 15% ao ano ao redor disso, a companhia, para conseguir gerar os recursos necessários para o seu crescimento e remuneração dos acionistas, ela precisa operar com margens de EBITDA ao redor de 50%. Né? A construção desses 50%, ou o código postal ao redor dos 50%, ele foi feito aqui com bastante suor, sangue e lágrimas. Né? A gente, mais uma vez, o Fernando comentou um pouco no começo do call, a gente reinventou o nosso posicionamento junto aos nossos clientes. A gente teve aqui uma postura muito proativa e de muito accountability dos nossos principais diretores operacionais que estão próximos dos nossos clientes. Eu acho que teve até um elemento que eu coloquei no release que mostra a evolução do nosso NPS, né? Essa proximidade dos clientes, esse modelo de gestão mais ágil, tudo isso aqui acaba se refletindo numa maior satisfação, e isso se traduz no indicador financeiro que para mim acaba sendo a inequívoca comprovação de que o modelo dá certo, que é a redução do percentual de glosas que a gente acaba tendo no nosso faturamento. Quando eu tenho uma companhia que tem 76% do seu faturamento em contratos de longo prazo, ou seja, contratos que deveriam gerar uma previsibilidade bastante alta do nível de receitas da empresa, sofrer com patamares de glosa de 2 dígitos, ele acaba sendo um sintoma de talvez pontos de atenção que precisavam ser endereçados. A gente tem muita alegria de dizer que boa parte deles foram, né? E toda vez que aparecer um novo, a gente vai continuar fazendo isso. Acho que os dois gráficos que estão ali na mensagem de administração, eles reforçam um pouco dessa coisa. Com relação à sazonalidade, eu acho que o que a gente precisa fazer, o que a gente tem feito, é continuar apostando aqui em ter cada vez mais clientes, né? Então, diversificar as nossas fontes de receita. A gente aprendeu ao longo da nossa trajetória de que é ótimo ter cliente grande, mas a gente consegue ter melhores níveis de satisfação e maiores retornos com clientes não gigantescos. Ainda assim, gostamos de todos, mas uma diversificação da fonte de receitas é essencial para que a gente consiga ter mais controle e acho que uma redução do risco operacional da companhia. Né? À medida que essa receita fica mais diversificada, os efeitos de sazonalidade acabam sendo, de alguma forma, mitigados. Né? A gente fez aquisições que ampliam a nossa participação geográfica em outras latitudes brasileiras, né? Então a gente está falando aqui, quando a gente vai para a região Nordeste, a gente acaba tendo um regime de chuvas que é quase o inverso da região Sudeste, o que ajuda aqui nas diversas frentes de negócio nas quais os nossos equipamentos e equipes têm trabalhado. Então, é muito trabalho, tá? Não tem uma bala de prata aqui. Com relação a 26, eu acho que você não deveria esperar nada muito diferente do que você observou nesses últimos 4, 5 trimestres. Ou seja, melhoria na qualidade dos serviços, mais proximidade com os clientes, uma agilidade nossa e um patamar de retorno aqui superior ao nosso custo de capital, tá? A sua segunda pergunta era com relação à margem de seminovos. Aqui no trimestre, a gente teve de fato aqui um efeito bastante, acho que preponderante, que foi a venda de ativos não core. Então, assim, sendo super objetivo, a nossa frota leve. Então, são os carros de apoio que a companhia tinha. A maior parte, quase metade, na verdade, dessa frota acabou sendo vendida no quarto trimestre. Tem sim uma parte que vai ser vendida, quer dizer, registrada, ela já foi vendida nos nossos resultados durante o primeiro trimestre de 2026. O objetivo aqui é, de fato, alocar capital acho que nos ativos que a gente sabe administrar e que a gente gera retorno para os nossos acionistas, que com certeza não é equipamento de frota leve. Tá? Olhando um pouco para frente, o nosso negócio de seminovos, a gente tem o orgulho também de constatar que a gente construiu a maior rede de lojas de seminovos do Brasil. A gente encerrou o ano com 18 lojas. A gente tem um plano que hoje pode parecer audacioso, mas eu particularmente acho que ele está do tamanho certo. Dá até para a gente acelerar, dependendo do que acontecer, de encerrar o 2026 com 32 lojas. Né? A gente tem aqui
Acho que nessa estrutura da companhia é um pilar estratégico que dá muita flexibilidade para a gente promover aqui uma administração bastante próxima da vida dos nossos ativos, da idade da nossa frota e ficar mais uma vez com maior capilaridade e próximo dos diferentes bolsões de demanda aí no Brasil e no Brasil profundo. Tá? A margem, obviamente, do trimestre ela não foi só impactada pela venda dos ativos não core. A gente tem um efeito que acaba sendo importante, que são os custos fixos associados ao aumento dessa rede de lojas. Né? No final da história, no quarto trimestre, foram 7 novas lojas. Essas lojas elas acabam incorrendo ali em alguns custos fixos, mas principalmente, elas precisam ter algumas despesas associadas à inauguração e ao início das suas atividades, campanhas promocionais, participação de feiras e eventos, e de novo aqui o Fernando ressalta isso bastante com o time, todos os gestores dessas unidades, eles são como se fossem pequenos donos de uma empresa dentro da nossa plataforma, né? Os gestores de cada uma dessas lojas têm sim autonomia de ir atrás dos melhores clientes, de desenvolver uma comunicação mais local. Então, a ideia aqui, de fato, é que a gente crie o melhor dos dois mundos, ou seja, flexibilidade na ponta, mas com os benefícios de estar grudado numa plataforma que tem escala, que tem processos que são eficientes, sempre podem continuar evoluindo, mas que tem uma área de suporte bastante, acho que dedicada por trás. Acho que eu respondi suas duas perguntas. Tá ótimo, Marcos, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, Marcos e Fernando. Obrigado aí pela oportunidade. Duas aqui do meu lado. Primeira, como vocês mencionaram, essa margem bruta de seminovos está sendo afetada por mix, mas ainda tem o SG&A, né, que deve aumentar. Isso por si só deveria apontar uma necessidade de aumento de depreciação dos veículos para comportar essa despesa de SG&A? Essa é a primeira e eu volto com a segunda. Obrigado. Rogério, bom dia. Obrigado pela pergunta. Tá? Então, assim, o plano, ele realmente incorre aqui numa necessidade de expansão da nossa rede de lojas, né? Quando a gente... E essa é uma mensagem que acho que tem sido bastante consistente ao longo dos últimos, 18 meses, né? Quando a gente pensa numa loja e a gente coloca o nosso footprint espalhado pelo Brasil, a gente pensa aqui em mercados que teriam uma demanda que fariam com que essas unidades produzissem vendas de seminovos entre 2,5 e 3 milhões de reais mês, né? Então aqui eu estou falando que, poxa, a gente pode estar falando de um cenário aqui que vai de 800 milhões de reais de vendas anos até 1,1 bi de vendas anos se eu tiver as 32 lojas produzindo durante 12 meses, né? Obviamente, tem um período de rampagem, né? E eu acho que eu acabei já falando isso talvez em um call anterior, mas é muito importante ressaltar que quando a gente abre essa nova loja, ela demora no mínimo 6 meses para atingir sua maturidade, né? É o tempo do gerente, que é acho que é o nosso sócio empreendedor local ali, montar um time certo, entender quais são os melhores canais de capturar essa demanda, desenvolver a sua carteira de clientes. Então, isso aqui tem um tempo de maturação e, olhando em retrospecto, ele tem se provado realmente ao redor de 6 meses, né? Com relação a se isso aqui requeriria que a gente ajustasse a depreciação, eu acho que a gente tem que ter uma postura inequívoca. A depreciação ela é sempre ajustada para refletir a recuperabilidade dos nossos ativos, né? A gente faz testes anuais, toda vez que a gente precisa fazer algum ajuste pontual, a gente faz. Se você se lembrar, no quarto trimestre do ano de 2024, a gente acabou ajustando, inclusive, depreciação por conta de peças, né? Mas, assim, nos seminovos especificamente, a gente tem observado que o valor pelo qual a gente vende a maior parte da frota, ele tem sido a patamares superiores aos seus valores residuais, tá? O que nos leva a crer que existe um certo conforto aqui com relação às políticas de depreciação hoje em curso.
Mas aqui, acho que a beleza da gente ter 18 lojas é que a gente começa a formar a nossa própria tabela FIPE, né? Assim, acabo que eu sou boa parte do mercado de seminovos do Brasil, então eu acabo tendo aqui uma percepção mais apurada de qual que é o real valor de mercado dessa frota. Mas se eu tivesse que te falar aqui, puta, qual que é a expectativa que a gente deveria ter para margem bruta ou margem líquida de seminovos? A margem bruta de seminovos ela deveria ser ao redor de, sei lá, entre 3% e 5%, porque o EBITDA desse negócio ele deveria ser próximo de zero. O papel dele, hoje, do jeito como a gente entende a nossa estratégia, é de ajudar a companhia a reciclar o seu capital, ter uma frota constantemente otimizada na sua idade média e permitir que consigamos, em qualquer momento, lidar com diferentes cenários, né? Se a gente for lembrar, no começo do ano de 25, a gente estava muito preocupado com o ambiente de juros alto, alavancagem, seminovos tinham um papel talvez mais defensivo. À medida que o modelo de negócio foi amadurecendo, a geração operacional de caixa foi aparecendo, a companhia começou a perceber que existe aqui talvez um potencial mais virtuoso ainda de utilizar os seminovos como um vetor estratégico da empresa, tá? De alavancar a fortaleza com os nossos fornecedores e com os nossos clientes aqui também. Obrigado, Marcos. Ficou claro. Eu entendo, então, que Roberto, a... Opa, tudo bem, Fernando? tudo Por bem? Só se eu puder favor. adicionar um ponto à resposta do Marcos, antes de você fazer seu. Então, bom, contabilmente é o que o Marcos disse, né? A gente vai fazer o que tiver que fazer ali com a depreciação, sem nenhum tipo de, assim, vai ser o que tem que ser para dar uma margem próxima de zero na venda. E a gente vai descobrir isso ao longo do tempo. A gente criou esse negócio agora, então não é um ativo que tem tabela FIPE, como o Marcos disse, e a gente está ganhando volume agora. Mas eu queria só reforçar um ponto que na nossa cabeça, como gestores, o que importa muito mais do que a depreciação é a diferença entre o valor pelo qual eu estou vendendo uma máquina usada e qual é o delta para reposição. Né, internamente a gente se refere a isso como delta capex, né? Então, quanto dinheiro eu tenho que pôr depois que eu vendo a usada para substituir por uma nova? Naturalmente isso varia pela idade da máquina, modelo, e a tendência para essa variável, que é a que importa do ponto de vista de caixa, não é a depreciação que importa, é essa variável, que é a diferença entre o que eu vendo e o que eu compro. A tendência para isso é extremamente favorável nesse ciclo que a gente está agora. Então, a gente tem, independente do que é ou vai ser ali a depreciação contábil, né, a mensagem que eu posso passar para os nossos sócios é que a gente está comprando muito bem e trocando máquina velha por nova com uma diferença muito pequena, se houver. Às vezes nem há. Então, e é isso que importa, é porque a depreciação é em relação ao valor que a gente pagou, mas a depender dos negócios que a gente fecha com diversos parceiros globais, a gente está repondo essa frota com um baixíssimo investimento. Então, só queria chamar a atenção, assim, que do ponto de vista de caixa é essa variável que importa e ela está indo muito bem. Legal, obrigado, Fernando e Marcos. Se eu puder agora uma segunda, na verdade, uma confirmação de 3 pontos aqui, se puderem dar mais detalhes. Quanto ao ciclo do veículo, vocês falam de um mercado de 70 mil máquinas, onde vocês teriam menos de 3% de share. Isso daria 2,1 mil equipamentos ano vendidos, ou 17% da frota da companhia. E aí, se a gente divide 1 por 17%, isso implica um ciclo médio de 6 anos. Faz sentido esse número para vocês? É o que vocês estão enxergando aí? Esse é o primeiro ponto. O segundo, o ISR positivo de 27 milhões. A gente viu lá no ITR que só parte é relacionada à JCP, tem uma linha outros ali, se puderem dar um pouco mais de detalhes. E, por último, depreciação em SG&A, a gente viu só em 1 milhão. Os últimos três tinha sido quase 9 milhões. Teve algum on-off ali? E mais para entender o que esperar para frente. Obrigado novamente. Eu vou responder a sua primeira pergunta sobre a vida das máquinas, né? Então, acho que a beleza do que a gente tem aqui é uma empresa que é capaz de operar máquina bem antiga, como a gente tem muitas na frota,
questão de achar o cliente certo para ela, mas está se tornando uma empresa também capaz de aproveitar momentos de mercado favoráveis para girar sua frota. Então não existe uma regra, não estamos casados com um número. O que existe é uma empresa tocada por pessoas que são do negócio, que compram máquina desde que nasceram, compram e vendem. Então a gente vai usar essa rede de seminovos para se aproveitar de momentos favoráveis para rodar a frota. Então, quando esses momentos surgirem, você vai ver uma grande aceleração desse movimento, porque a gente está trocando máquina usada por nova, sem pôr dinheiro ou pondo pouco dinheiro, e a gente vai se aproveitar disso. Agora, se esses momentos cessarem, porque o mercado ficou aquecido, o preço das máquinas está inflado, fora de onde a gente acha que é razoável, a gente vai deixar a frota envelhecer, né? O nosso negócio ele tem mais flexibilidade nesse sentido do que o negócio de leves. Então, a conta que você fez faz sentido, mas ela é circunstancial. Conforme as circunstâncias mudarem, as nossas decisões mudam também. Ô, Rogério, eu vou responder a sua segunda e a terceira pergunta. Então, vamos lá. Na segunda, você perguntou ali do efeito que a gente teve dos impostos, né? Acho que tem um elemento importante aqui no trimestre, que não foi só o JCP, efetivamente, mas talvez principalmente o efeito aqui é que no trimestre já acelerou bastante o nosso CAPEX, tá? E isso aí acabou aumentando a diferença temporal que existe entre o regime societário e o fiscal, o que contribuiu com a reversão ali da conta do imposto, tá? A sua terceira pergunta, eu vou ter que entrar em detalhes aqui com o time para entender conta a conta o que aconteceu no SG&A de depreciação. Eu volto contigo aqui depois e a gente esmiuça aqui o detalhe da conta de depreciação que está no SG&A. Na verdade, deve ser uma quebra entre SG&A e COGS, mas eu tenho que entrar no detalhe, tá? Eu vou te pedir desculpa por essa daqui. Tá legal. Muito obrigado, Marcos e Fernando. Imagino. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Eu queria estressar mais um pouquinho a discussão sobre a margem de seminovos. Ficou claro o comentário de vocês sobre olhar mais ali para o valor de reposição dos ativos do que ficar aí fixado na dinâmica de depreciação, mas só para ajudar a gente aqui com a modelagem, dado a quantidade de lojas aí que devem ser abertas ao longo de 2026 e o custo ali para rampar essas lojas, eu entendo que faria sentido a gente observar a margem de seminovos ainda sob bastante pressão, principalmente ao longo de 2026 ainda, né? Então, faria sentido o patamar que a gente enxergou agora ser mantido aqui, pelo menos no primeiro semestre, talvez inclusive ao longo do segundo semestre de 2026, só para a gente conseguir refinar aqui a nossa modelagem, apesar de entender que está claro ali a dinâmica de reposição ser mais relevante do que a dinâmica de depreciação em si. E aí, um segundo ponto, a companhia mencionou, acho que foi o Marcos que falou ao longo da apresentação, sobre a venda dos ativos ali, principalmente a linha de leves, né, como estratégia de otimização da frota, e focar em ativos em que a companhia é mais competitiva. Só queria entender como que a gente poderia observar a menor exposição a esses ativos aí de natureza mais leve, eventualmente impactando positivamente ali o aspecto de produtividade e yield da companhia ao longo dos próximos trimestres, inclusive talvez ali aliviando alguma parte da dinâmica competitiva mais acirrada do setor. Obrigado. Gabriel, obrigado pelas perguntas. Bom, de fato, quando você está construindo uma coisa do zero, os números demoram para atingir a maturidade e, por vezes, nós temos de aceitar esse investimento e ter paciência para que ele gere resultados, né? Então, a gente enxerga o que a gente está construindo em termos de dar liquidez para os ativos transformacional, não só para a Armac, como para a indústria. É um projeto que a gente acredita muito e vai gerar frutos de muito longo prazo. Décadas. Então, é natural que a gente quer investir o mínimo possível nesse processo, né? Mas eu posso te dizer que, como empresário, eu
tem uma boa tolerância a ter essa margem pós-custos operacionais e tudo mais ligeiramente negativa por um tempo. A margem pela qual a gente vende os ativos, então o lucro bruto dessa venda, eu entendo que em nenhum momento ele vai ir para o negativo, né? Então, para mim, a depreciação tem que refletir o valor da recuperação dos ativos. É isso que a depreciação tem que refletir. A margem do business de seminovos, que a gente não enxerga ela como um KPI relevante interno, né? Ela vai ser ligeiramente negativa pelo tempo que a operação estiver rampando, porque são muitas novas lojas sendo abertas, novas pessoas sendo contratadas, novas campanhas sendo criadas, e a gente vai ter uma tolerância a isso durante os próximos 1 a 2 anos aí, mas em contrapartida vai construir um negócio super especial. Com relação, Gabriel, à sua segunda pergunta do leve, acho que é importante aqui eu só clarificar, né? A frota leve para a gente não é uma frota de locação, é uma frota de veículos de apoio, tá? Então, a frota leve são as nossas Saveiros, são os HB20, são os carros os quais as nossas equipes, tanto as comerciais como as de manutenção, acabam se utilizando para servir os nossos clientes. Ao longo do período aqui de 2025, a gente acabou indo atrás de como ser mais eficiente, né? A gente foi atrás aqui, é melhor eu ter o ativo ou é melhor eu locar o ativo? E daí a gente comprovou da própria tese da locação, né? São ativos não core para a gente, então os nossos recursos, nosso capital, ele é alocado em ativos que geram receita preferencialmente, e esses outros equipamentos de suporte, se assim eu posso chamá-los, a gente foi atrás dos caras que são best in class para oferecer esse tipo de serviço para a gente. Tá? Então, acho que isso é importante ficar claro. Então, não deve ter impacto em yields, nada do tipo. É realmente um melhor uso aqui do nosso recurso. Então, tirei um ativo que só gera depreciação para colocar esse dinheiro num ativo que vai gerar retorno para o acionista. Acho que é isso. Bom, obrigado, Marcos. Obrigado, Fernando. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Melotti, do Banco Safra. Por favor, pode prosseguir. Pessoal, obrigado pelo espaço. Poderia compartilhar mais detalhes sobre o crescimento de 150% versus o 3Q nos ativos disponíveis para venda? Isso foi devido ao processo de venda dos ativos non-core ou reflete o processo de ramp-up das lojas? E com a abertura das novas lojas aí para 2026, devemos entender esse nível como estrutural, olhando para frente? E uma segunda aqui rápida do meu lado, também o que podemos esperar aí de M&A para o ano? Tem um pipeline aquecido? E aqui do meu lado é isso, e obrigado. Então, eu vou começar aqui respondendo, Lucas. Primeiro, obrigado, bom dia, obrigado pelas perguntas. Vamos lá. O crescimento de 150% no disponível para venda é de fato relacionado ao ramp-up das lojas, tá? Então, assim, eu indico um pouco do nosso racional e você consegue fazer a conta reversa do que deveria ser o tamanho do estoque de uma loja. Mas, em linhas gerais, uma loja nossa deveria ter capacidade de, na sua maturidade, vender algo próximo, ligeiramente superior a 3 milhões de reais mês. O que requer que elas tenham um estoque de equipamentos lá disponíveis para venda. Então, à medida que eu tenho mais lojas, naturalmente eu vou ter mais ativos disponíveis para venda. Tá? A sua segunda pergunta é se isso é estrutural, e assim, acho que é inequívoco que sim. Tá? A estrutura das lojas de seminovos, ela tem um papel, acho que a melhor forma de descrevê-lo é estratégico no nosso modelo de negócio. Uma vez que a gente aprendeu e tem ganhado cada vez mais conforto e segurança na operação desse negócio, que tem uma dinâmica bastante distinta da prestação de serviços continuados, que é o nosso core, a gente acaba ficando bastante seguro que é importante, vai ser mantido no nosso modelo de negócio como a gente o lê hoje. Temos feito investimentos nisso, como o Fernando bem ressaltou agora há pouco. Então, espere que isso sim se perpetue por algum tempo.
Tá? No mínimo, a gente tem aqui 1 ano e meio a mais de crescimento na nossa estrutura geográfica, em número de lojas, saturação das diferentes manchas de demanda. A gente está olhando isso aqui com um olhar, acho que talvez bastante científico, é a melhor forma de expor. Eu vou passar aqui a palavra para o Fernando para falar um pouco de M&A, mas espero ter respondido. Sobre M&A, todas as unidades de negócio têm ainda um vasto espaço para a consolidação dos seus mercados. São todos mercados muito fragmentados e com empresários que nós conhecemos, muitos deles, temos uma relação de longa data com muitos deles, né, e são empresários que têm diferentes anseios, alguns anseios de sucessão, e veem em nós um bom parceiro para organizar essa sucessão e proteger o legado que foi construído. Parceiros que buscam ajuda para crescer e enxergam na gente um acelerador do crescimento que traz frota, traz capital, traz um modelo de gestão, como foi o caso da Terram, né, e a gente está aperfeiçoando esse modelo durante 2025, foi um ano importante para isso. Em 2026, fechamos 2 transações já, né, o caso da fornecedora Engelog, que fortaleceu nossa atuação no Nordeste, e o da Braslift, que se incorporou à BU de empilhadeiras, que já está tomando um tamanho relevante dentro do portfólio. E além desses M&As, 2 já concluídos esse ano, né, a gente está pronto para mais, porque ambas as empresas já estão integradas ao ecossistema, então com o sistema implantado, o modelo de gestão funcionando, relacionamento, governança do relacionamento bem estabelecida, né, então a companhia hoje já está pronta para fazer outras transações e em todas as BUs têm oportunidade. E a gente vai ser seletivo, buscar ativos de qualidade, que tenham excelentes relacionamentos com seus respectivos clientes, um time que toque a empresa com muita autoridade, desde que seguindo ali o nosso modelo de gestão, e a gente enxerga que essa oportunidade é imensa. Então, devem sim haver outras transações, porque é um ganha-ganha para ambos, né? Para o empreendedor que está passando o legado dele ou acelerando o crescimento dele, e para nós que conseguimos gerar valor para o nosso acionista com as vantagens de escala que a Armac tem no segmento. Tá bom. Super claro, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fernando Aragão para que faça as considerações finais da companhia. Perfeito. Bom, muito obrigado a todos pela participação, obrigado pela confiança durante o ano passado, 2025. A gente tem a expectativa que 2026 seja ainda melhor, e contem conosco aqui. E para mais informações, o Marcos e o time estão à disposição. Muito obrigado a todos, um bom dia. A videoconferência da Armac está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.